E aí galera, tudo bem? Esse é o canal da Conhecer e Agir e dando continuidade ao nosso tema da outra semana, falando um pouquinho mais sobre ansiedade, sintomas, transtornos. Hoje nós falaremos sobre um dos transtornos da ansiedade. Então a gente falou que a ansiedade ela é algo normal, faz parte, todo mundo tem. Né? E nós comentamos que tem um aspecto que pode levar essa ansiedade a virar um transtorno. Okay. Existem 4 fatores aí que são muito importantes, né, Maia? Prestem atenção, a ansiedade todo mundo tem. Porém, quando a ansiedade é muito frequente, isso pode ser indício de que há algo que não vai bem e pode ser um transtorno. Quando essa frequência se junta à intensidade do transtorno, da ansiedade, desculpa, é outro item a ser observado. Então você fica frequentemente ansioso e essa ansiedade é intensa, atenção, isso pode ser indício de uma possível necessidade de procurar ajuda profissional, pode ser um transtorno. Com certeza. O terceiro item, frequência, intensidade, duração. Quanto tempo dura essa ansiedade quando ela aparece? Ela dura 5 minutos? 10 minutos? Meia hora? Meia hora. É uma ansiedade que vem e passa rápido? Então, qual é a duração dos sentimentos e dos sintomas de ansiedade? E o quarto item, interferência. O quanto essa ansiedade interfere na sua vida, no cotidiano, no dia a dia. Te impede de fazer coisas, de realizar coisas importantes no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. Então esse modelo ele é bem interessante, que é o tal do FID. Exatamente. Né? Frequência, intensidade, duração e interferência. Então, esses 4 itens são muito importantes para observar se a ansiedade ela está mais para um transtorno, uma patologia, algo que prejudica, ou é uma ansiedade normal. E dentro desses transtornos de ansiedade existem vários, né, Maia? A lista é grande. A lista é grande. Por exemplo, nós temos aí transtorno de pânico, né, do pânico, sem agorafobia. Que nome estranho é esse, né? Pois é, muita gente... O que é essa agorafobia? A pessoa às vezes nem tem ideia, mas de uma maneira bem simplória, tá, gente? A agorafobia está relacionada ao medo de ter o medo. Ao medo de ter essa crise de ansiedade. Então a pessoa pode ter... Tem o transtorno do pânico. Sem agorafobia, ou seja, ela não tem esse medo de passar mal, esse medo de ter essa crise de ansiedade. Ela pode ter o transtorno do pânico com a agorafobia, pode ter só a agorafobia sem pânico, pode ter uma fobia específica, que é um medo específico, e aí depois em outros vídeos nós vamos aprofundar um pouco mais cada tema. Fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade por doenças médicas e transtorno de ansiedade causado por uso de substâncias. Ou seja, a lista é grande. Então, assim, a ansiedade ela é um dos males que mais trazem pessoas aqui para a clínica, né, em busca de terapia, em busca de tratamento. Então a gente precisa ficar bem atento, né? Principalmente esse modelo que o Hamilton explicou bem, que é o FID, né? Então assim, essa ansiedade que eu sinto, ela é frequente, a intensidade, a duração e a interferência dessa ansiedade, né? A partir do momento que a gente consegue olhar para esses itens, a gente já tem uma ideia de que está na hora de buscar ajuda. Pois é. Né? A lista dos transtornos de ansiedade, como o Mai colocou, é extensa, né? Existem vários. Todas elas estão reunidas pelos sintomas da ansiedade, taquicardia, sudorese, e aí vai. Né? O que vai diferenciar uma da outra está relacionado ao comportamento de cada um. Então, na fobia social, uma coisa muito presente é o medo das relações sociais. O medo de falar em público, o medo de comer em público, o medo de escrever em público. Né? No caso do pânico, os sintomas da ansiedade intensos que trazem prejuízo. E
cada um dele com as suas diferenciações. Hoje, nós vamos falar sobre transtorno do pânico. Sim. O que é o transtorno do pânico e o que é a crise de ansiedade? A crise de ansiedade é indício de que a pessoa tem transtorno do pânico? Crise de ansiedade ou um ataque de pânico. Ou né? um ataque de pânico. A gente está falando basicamente da mesma coisa. Né? Então, assim, todos nós somos, né, estamos suscetíveis a ter um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, em função de um momento de vida, uma dificuldade, um problema, uma situação. Então, nós podemos ter. Para ter o transtorno, aí a gente já está falando da frequência, duração, intensidade, interferência. Então, quanto mais frequentes eu tenho essas crises, maior é a probabilidade de ter realmente um transtorno do pânico. E o que é o tal do transtorno do pânico? Pois é. O que é o ataque de pânico, o ataque de ansiedade? A gente vê muita gente falando, eu tenho um transtorno do pânico, ou síndrome do pânico. Síndrome, né? Como se Na chama? realidade, atualmente é transtorno, e não síndrome. Mas nem sempre a pessoa tem um transtorno, ela teve uma crise, um ataque de pânico, o que não significa ser o transtorno. Claro. Né? E aí a gente vai colocar para vocês alguns critérios que são usados mundialmente para falar sobre o transtorno do pânico. Então, como o Maia falou, primeira coisa, tem que ser frequente a crise de pânico, a crise de ansiedade, o ataque de pânico. Junto a isso, alguns sintomas têm que ser observados. Sim. Vamos lá. E até antes, um pouquinho antes dos sintomas, esse ataque de pânico, ele chega no pico dessa ansiedade em torno de 10 minutos, né? Lá quando está chegando para os 10 minutos, a gente o desconforto ele é muito grande. Então vamos lá, quais são esses sintomas? Falta de ar ou sensação de asfixia. Né? Então faltou ar, olha, não está entrando ar, está acontecendo alguma coisa, você começa a perceber isso no corpo. Vertigem, sentimentos de instabilidade ou sensação de desmaio, palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, que é a famosa taquicardia, batedeira, né, como algumas pessoas falam, tremor, né, então a pessoa ela começa a tremer, sentir alguns tremores e abalos no corpo, sudorese, então ela começa a suar muito, né, então a pessoa ela entra nesse ataque de pânico, nesse ataque de ansiedade e ela começa a suar muito, sufocamento, sensação de sufocamento, vamos lá, náusea ou desconforto abdominal, despersonalização ou desrealização, então a pessoa ela não se reconhece nessa situação, né? Anestesia ou formigamento, né? Das mãos, das pernas ou de alguma outra parte do corpo, ondas de frio e calor, dor ou desconforto no peito, medo de morrer, medo de enlouquecer ou medo de cometer algum ato descontrolado. Então assim, eu preciso ter tudo isso? Se eu tiver tudo isso, a situação está um pouquinho complicada. Mas não, se eu tiver pelo menos 4 desses critérios, 4 desses sintomas, e esses sintomas eles forem frequentes, de uma intensidade alta, uma duração também alta e uma interferência grande na minha vida, nas minhas atividades diárias, eu posso dizer que eu provavelmente eu tenho um transtorno do pânico. Pois é. Provavelmente, porque aí é necessário passar por um profissional para fazer uma avaliação mais criteriosa e confirmar ou negar. Que você pode estar apresentando uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, porém os critérios não chegam a fechar como transtorno. E aí existe uma série de tratamentos, né? Seja um tratamento com psiquiatra e psicoterapia junto, para promover uma mudança de comportamento, de hábitos que levem ao controle dessa ansiedade. Então, a semana retrasada, a gente fez aquele vídeo falando sobre a respiração diafragmática, falando da importância dessa respiração para controlar a ansiedade. Se você ainda não viu, assiste o vídeo, porque a gente... É um recurso, né? Um recurso importante para controlar esses sintomas. A gente ensina como fazer. Então é um recurso simples, extremamente útil, mas como a gente falou lá no vídeo, é apenas um recurso. Tá? Se vocês tiverem dúvidas,
Mandem as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas questões, críticas, sugestões, né? Interajam aí com o nosso canal, com a gente, vai ser um prazer responder aí as suas perguntas. E mais do que isso até, gente, percebeu que tem esses sintomas, que de alguma forma esses sintomas aparecem, não fica na dúvida. Vai atrás de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, busque ajuda. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente resolver qualquer problema que a gente não está dando conta, né? E não tem nada de errado, absolutamente nada de errado em ter algum problema, alguma questão e buscar ajuda. Pois é, a gente está aqui, a gente recebe pessoas com as mais diferentes queixas, para a ansiedade, como o Mai citou, é frequente. É frequente. Então já sabe, gostou? Dá um like. Não gostou? Compartilha com os inimigos. É isso aí. Lembre-se de se inscrever no canal. Aí embaixo, vai lá no inscreva-se. Ao lado do inscreva-se tem um sininho. Esse sininho, clica lá que é para você receber a notificação do vídeo quando ele for publicado. Então toda quinta-feira estaremos aqui de volta com vocês para colocar um vídeo novo na Conhecer e Agir, falando sobre temas de comportamento, saúde e promovendo uma reflexão, ok? Contamos com vocês na semana que vem, né? Ok, semana que vem estaremos aqui. Até lá! Até lá!